Uma das grandes questões que envolve o dia a dia é a depressão, o desequilíbrio na família, né? A família hoje, e principalmente quando separa, né, doutora? A família vai indo bem, 5 anos, 10 anos de casado, filho crescendo, uma maravilha. Começou o casal a desentender, aí vem aquele problema, e o mais prejudicado é a criança, né? Os filhos. Aí vem a depressão nos filhos, em quem foi, em quem ficou. E por mais que aquela parte, a parte que decidiu, quando não está bem, não dá para atribuir mais culpa, já acabou mesmo. Aí uma das partes sofre, né? Aquela parte, aquela que teve que sair, ou a que ficou com o coração ferido, mas a criança que de nada entende, procura querer entender, querer que os pais continuem juntos, e aí vira aquele angu de caroço, e a criança padece com isso, não é isso, doutora? Bom, JB, eu estou desenvolvendo um trabalho numa escola do bairro, do Jardim Novo Osasco, no Quintino Bocaiúva, uma escola estadual. E eu tenho percebido, ao atender essas crianças, que a grande maioria, quando apresenta algum problema de comportamento emocional, ela sofreu algum trauma de separação dos pais, o que implica no aprendizado dela. Então, ela sente muitas dificuldades em aprendizado. Eu atendo crianças, a grande maioria do 4º ano, e a grande maioria não sabe ler e não sabe escrever. Então, a senhora acha que hoje a classe social também atrapalha na cabeça das pessoas? Bom, JB, eu tenho percebido que não é que é a classe social, mas a discriminação, a falta de apoio, a falta de projetos sociais, né? O governo, o prefeito, precisam olhar um pouco mais com cuidado. Doutora, como a senhora entende que a pessoa tem um problema psíquico? A partir da consulta, do que a pessoa fala, ou a senhora percebe na entrevista? Como que é? Vamos supor, se eu estou meio doidão aí, eu chego lá, vem com o sotaque, doutora, que eu não ando bem na cabeça, não. Aí a senhora começa a conversar comigo, a senhora já sabe que eu tenho um trauma, um problema, ou não? Bom, nós psicólogos, nós aprendemos a ter uma escuta diferenciada. Portanto, a pessoa vai falar o que está acontecendo, o que está percebendo, mas esse discurso é sempre o discurso da pessoa, e nós, psicólogos, temos como identificar o que está por trás daquele discurso. Alguma distorção, um estado depressivo, um estado ansioso. Então, nós identificamos através da fala, sim, principalmente, do análise e da observação do comportamento, mas principalmente do que está por trás disso. Quais são as angústias das pessoas que te procuram? Bom, eu costumo dizer que no meu consultório ou é depressão ou é ansiedade. A depressão, ela está presente... Qual a diferença, doutora? Desculpa, Luciana, interferir. Fala para mim da diferença. Vamos lá. Bom, a depressão é um estado de humor depressivo, onde a pessoa ela fica se isolando, se esquivando de situações, ela se acha inferior a todo mundo, e por isso ela não consegue ter uma vida social tranquila. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa em que ela não conseguiu lidar com aquela situação, e o estado depressivo foi decaindo, e ela apresentando humor depressivo, com choro, com esquiva. Então, ela é aquela pessoa que fica trancada, chorando dentro de casa, que não vê perspectiva, que enxerga tudo negativo, não consegue ter esperança para nada. A ansiedade, ela também pode ter um pouco de depressão. Porém, a ansiedade, se nós resumirmos, é um medo de alguma coisa que está para acontecer no futuro. Então, se nós fazermos um exemplo, você vai fazer uma prova semana que vem. Então, você vai ficar a semana toda preocupada, ansiosa, com medo de não ter um sucesso nessa prova. Então, muitas vezes, essa ansiedade ela é exacerbada, que pode causar aí transtornos maiores dentro da ansiedade. Tem como você explicar um pouquinho para a gente como que é o tratamento, como que você analisa de maneira bem fácil para a gente entender? Porque a gente sabe que muita gente tem medo de procurar um psicólogo. Muita gente sente até vergonha, porque ainda tem um pouquinho de tabu em relação a isso, né? Muita gente acha que quem procura um psicólogo é louco, e a gente sabe que a maioria da população está sofrendo de um transtorno ou outro. Atualmente, esse preconceito, vamos dizer assim, de louco porque foi no psicólogo, já está finalizando. Então, é um preconceito que vem de muito tempo. Eu acredito que esse preconceito
foi muito forte no passado, pelas clínicas de recuperação, as clínicas de internato, né, onde ficavam as pessoas com problemas mentais. Hoje em dia, esses locais eles passaram por uma reformulação e o psicólogo ele está com um poder maior, uma visão maior em relação a esse atendimento. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, então cada caso eu analiso de uma maneira diferente. Para cada caso existem técnicas diferentes, abordagens diferentes. A terapia comportamental ela estuda as emoções e os sentimentos perante uma situação, que interpretação que você teve de uma situação que está te gerando um sentimento e que, resumindo, é um comportamento que você não está se sentindo bem com ele. Então, é um comportamento distorcido. Então, nós vamos analisar essa situação para chegar a um comportamento melhor. Tá vendo aquela menina? Ela tá aqui, daqui para lá é osso puro, né? As costas dela. Ô misericórdia, até dó da menina. Só que lá no espelho ela tá cheinha. É assim que as pessoas se vê mesmo? Isso, a anorexia nesse caso, né? A anorexia ela é uma visão distorcida de si próprio em relação ao corpo, à estética. Então, ela cria um problema, um distúrbio mental em que ela acha que ela está gorda e ela precisa emagrecer. Então, ela não come. Existem dentro da anorexia um problema muito sério de desidratação, de anemia, e muitas vezes chegam à morte dessa pessoa. Infelizmente, isso existe muito entre os adolescentes, principalmente entre os adolescentes que trabalham com moda, que desfilam. Então, eles têm muito problema com o corpo e com o transtorno alimentar. O programa Voz da Comunidade agradece novamente sua presença aqui. Eu gostaria, se você pudesse ser bem breve, falar um pouquinho da sua formação, para dar o seu serviço, onde as pessoas te encontram, de repente, alguém que está vendo a TV queira procurar para fazer um tratamento. Bom, minha formação foi em 2007 na Uniban, onde eu me formei psicóloga. Tenho pós-graduação ainda a concluir em terapia cognitiva comportamental, especialização em dependência química pela Unifesp, um trabalho de pesquisa no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, a nível mestrado. Me encontra na rua Euclides da Cunha, número 257, na sala 24, no centro de Osasco. O telefone 3455-2292. É lá o meu consultório. E quem estiver querendo saber mais, tiver mais informações, dúvidas, pode me procurar e entrar em contato comigo. Obrigada, doutora. Obrigada, JB. É o programa Voz da Comunidade aqui na TV Opção. Obrigada pela audiência.